vocês? Olha a tia Josi aqui para mais um vídeo. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo se cuidando? Usando a máscara quando houver a necessidade de sair na rua? Não esqueça, a tia Josi está falando sempre sobre isso, tá? Lembrando de novo, né? O Covid-19 está aí e não é para se descuidar, certo? Então, a nossa aulinha de hoje de português, abra aí o livro de vocês, tá? Na página, hoje nós iremos estudar, vamos aprender aí o que é substantivo próprio, isso, e substantivo comum. Abra aí o livro de vocês, justamente na página, deixa eu ver aqui, tá? Na página 73, certo, pessoal? Preste bastante atenção para vocês responderem aí a atividade. Então, substantivo comum e substantivo próprio, tá? Se você falar substantivo é aquele que dá nome às coisas, isso mesmo. Então, tudo que você imaginar é substantivo. Cadeira, carro, boneca, pessoas, vários que vocês pensarem aí são substantivos. Agora, é claro, eles são classificados. Quando o tia Josi está generalizando assim, substantivo é aquele que dá nome às coisas e os seres, enfim. Mas dentro deles aí existem as suas classificações. Como assim? As classificações são justamente em parte, por exemplo, o substantivo comum e o substantivo próprio. O que é um substantivo comum e o que é um substantivo próprio? Justamente tem aí no livro de você. O substantivo comum são justamente aquele que designa os seres de uma mesma espécie, de uma mesma forma genérica. Como assim, tia Josi? Por exemplo, aqui a Josi vai citar aqui ó, o nome, por exemplo, objetos, cidades, certo? Como assim cidade? A tia Josi vai colocar aqui o nome cidade. Deixa eu tia Josi usar outro lápis, que esse aqui tá falhando, tá? Por exemplo, assim, pessoal. Cidade. Cidade é um substantivo comum. Menino, mulher, só botar esse aqui, ou botar outro, cachorro, são substantivo comum, certo? Como? Por exemplo, se eu digo cidade, eu estou pensando em qualquer uma cidade, não especificamente aquela cidade em si. Então, cidade é um substantivo comum. Eu não estou falando determinada cidade, estou falando nome cidade. Se eu falo cidade, eu estou generalizando, ou seja, eu estou envolvendo todas as cidades, certo? Então, é um substantivo comum. Menino, menino é um substantivo comum, porque existem vários meninos. Mulher é um substantivo comum, cachorro é um substantivo comum. Então, substantivo comum é justamente ó, cidade, menino, mulher, cachorro, dentre outros. Esses são substantivo comum que tem justamente aí no livro de vocês, na página 73. Se vocês observarem aqui, a Josi vai ler, os substantivos comuns podem ser, eles podem ser comum, quando indica nome de coisa, nome de objetos, esses nomes são escritos principalmente com letra minúscula, tá? Menino, aqui ó, menino, mulher, tá? Aqui cachorro, tudo escrito com letra minúscula, porque são substantivos comuns. Agora, existe também os substantivos próprios. Os substantivos próprios são nome de pessoas, de lugares, também nomes de cidades, como por exemplo, a tia Josi colocou ao nome cidade, a tia Josi falou que a cidade era um substantivo comum, com certeza, a cidade é um substantivo comum, mas se a tia Josi falar cidade de Barreiros, então a tia Josi vai falar cidade Barreiros. Barreiros é o nome da cidade. Então, se é o nome da cidade, agora ele vai ser o quê? Um substantivo próprio.
Porque eu especifiquei o nome daquela cidade. Se eu digo cidade é um substantivo comum, porque eu estou falando de várias cidades, não especificamente do nome da cidade. Se eu estou falando agora de Barreiros, que é o nome da cidade, então é justamente um substantivo próprio. Outro exemplo que a tia Josi vai dar também, a tia Josi falou menino, aqui ó, menino é um substantivo comum. O menino é um substantivo comum. Eu estou falando menino, generalizando todos os meninos. Mas, se eu coloco o nome deste menino, Pedro é o nome deste menino. Então, Pedro, ele já é o substantivo próprio. Por quê? Porque é o nome do menino. Então, eu especifiquei justamente o nome daquele menino. Menino comum. O nome do menino Pedro, ele já passa a ser um substantivo próprio, certo? Outro exemplo que a tia Josi vai dar para vocês. Mulher é um substantivo também comum, porque eu estou falando de várias mulheres. É um substantivo comum. Agora, se eu vou dar um nome para esta mulher, Maria é um substantivo próprio. Por que Maria é um substantivo próprio? Porque é justamente o nome que eu dei à mulher, tá? Então, substantivo comum dá nome aos seres, animais, enfim. Agora, substantivo próprio, ele vai fazer justamente o próprio nome da cidade, da pessoa, certo? Então, outro exemplo que a tia Josi vai citar para vocês como cachorro. Cachorro é um substantivo comum. O cachorro é um substantivo comum. Mas se eu vou dar um nome agora para esse cachorro, ele vai passar a ser um substantivo próprio, certo? Substantivo próprio, que nome eu vou dar para o cachorro? Bob é o nome do meu cachorro. Então, Bob é um substantivo próprio. Lembrando também que o substantivo comum, eles são escritos com letra minúscula, tá? Substantivo comum são escritos com letra minúscula. Substantivo próprio são escritos com letra maiúscula. Porque o nome da cidade, o nome de pessoa, o nome de estado, todos esses são escritos com letra, mas inclusive o nome de vocês são substantivo próprio, tá? Eu não posso escrever o nome de Guilherme com G minúsculo, porque o nome de Guilherme é um substantivo próprio. E o substantivo próprio, eles são justamente escritos com letra maiúscula. Agora, se eu digo com Guilherme o menino, eu digo menino, o menino. Então, se eu digo menino, ele vai ser escrito com letra minúscula. Menino, porque é um substantivo comum. Mas se eu digo Guilherme, o menino Guilherme, então eu disse agora, Guilherme, estou me referindo à pessoa, aquele menino, com o nome do menino Guilherme, então esse vai ser um substantivo próprio e ele vai ser justamente escrito com letra maiúscula, certo? Substantivo comum, letra minúscula e substantivo próprio, letras maiúsculas. Então, se vocês observarem aí no livro de vocês, prestem atenção aí, ó. Substantivo comum e substantivo próprio, quando eu digo assim, cadeira é um substantivo comum. Eu digo carro, pneu, gato, sapato, também é um substantivo comum. Agora, se eu digo assim, ó, Paulo, Recife, o nome Recife, o nome Pedro, o nome Kaique, o nome Cauane, todos esses são substantivo próprio. Observe bem direitinho aí no livro de vocês, bem direito aí, ó. O substantivo próprio indica nome de pessoas, de estabelecimento, de lugares, de rua, de rios, certo? Os estabelecimentos assim, por exemplo, alguma loja. Se eu digo loja, é um substantivo comum. Mas se eu digo a loja, por exemplo, assim, que modas? Então, que modas é um substantivo próprio, porque é o nome da loja. Se eu digo supermercado, os supermercados são substantivo comum. Mas se eu digo Fênix, então
já dei o nome àquele supermercado, então ele passa a ser o substantivo próprio. Lembrando aí que eles são sempre escritos, substantivo próprio, escrito aí, pessoal, com letra maiúscula, certo? Substantivo próprio, letra maiúscula, substantivo comum, letra minúscula. E tudo que você imaginar é substantivo. Agora eles são classificados aí também em substantivo próprio e também substantivo comum em outros aí que nós iremos ver nas próximas aulas, certo, pessoal? Mas a nossa linha de hoje foi sobre o substantivo comum e o substantivo próprio. Não esqueçam que no momento de vocês escreverem, que eu vou lembrar que a tia Josi falou, quando eu escrever o substantivo comum, eu vou escrever com letra minúscula, certo? Quando eu escrever o substantivo próprio, eu vou escrever com letra maiúscula. Então, se eu vou colocar o nome cachorro, é letra minúscula, porque é um substantivo comum. Se eu vou colocar o nome deste cachorro, Bob, Rex, seja lá que nome for que eu vou dar para o meu cachorro, ele vai ser escrito com letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, que eu dei o nome ao meu cachorro. Se eu coloco o nome cidade vai ser escrito com letra minúscula porque é substantivo comum. Agora, se eu dou o nome para aquela cidade, Rio Formoso, Tamandaré, São José, Barreiros, eles vão ser sempre escritos com letra maiúscula. Não esqueçam disso na hora de escrever, certo? O nome Rio, você coloca o nome Rio, eu estou dizendo Rio, escrevo com letra minúscula, como vocês conhecem já. Agora, se eu vou colocar o nome do Rio, Riúna. Riúna é o nome do rio, Riúna, então eu vou escrever ele já com letra maiúscula, certo? Por exemplo, o nosso colégio, tá? Então se eu coloco, se vocês vão escrever o nome Colégio Filhos de Davi, então esse Filhos de Davi, ele vai imediatamente ser escrito com letra maiúscula, que é um substantivo próprio, foi o nome que você deu àquele estabelecimento. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Veja os vídeos quantas vezes for necessário para responder as atividades com bastante sucesso. E vamos pedir a Papai do Céu para que possamos voltar em breve. Veja os vídeos quantas vezes for necessário. Tentem fazer as atividades aí. Lembrando aí, pesquise lá a aula de matemática que a tia Josi deixou para vocês pesquisarem. Tá, pessoal? Se vocês também quiserem ter acesso aí à internet sobre algum substantivo próprio e comum, vocês também irão aí ver vários e vários. E lembrando de que forma eles são escritos. Substantivo comum, letra minúscula e substantivo próprio, letra maiúscula. Certo? Fiquem com Deus e aqui a Josi está assim, morrendo de saudade de todos vocês.